Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pagar as suas dívidas sem sofrer com juros abusivos dos bancos. Vocês sabiam que os juros podem chegar a 486% aqui no Brasil? E isso é ao ano, não é a dívida inteira. Esse valor de percentual, 486%, é ao ano. E se você está sofrendo com juros abusivos dos bancos para pagar as suas dívidas, continua assistindo esse vídeo que eu vou te ensinar como pagar as suas dívidas sem sofrer com juros abusivos. Antes de começar a falar sobre como pagar as suas dívidas sem sofrer com juros abusivos, eu quero te convidar para o canal do Telegram. O nosso canal do Telegram vai ter um link aqui na descrição ou um link na biografia aqui do meu perfil, onde tem uma janela que vai te levar ao canal do Telegram. O canal do Telegram, por exemplo, é um canal onde essa informação desse vídeo já chega primeiro. Então eu te convido para entrar no canal do Telegram. Lá eu compartilho mais conteúdos. Ou, se você quiser fazer uma mentoria comigo, uma mentoria completa, tem uma lista de espera. A lista de espera é um grupo no WhatsApp onde simplesmente eles ficam esperando. Eu não compartilho o conteúdo lá. Quando surgir a oportunidade, vagas para a minha mentoria, e essas vagas são limitadas, a lista de espera vai ser o primeiro a receber essa informação, essa oportunidade de fazer parte da mentoria. Tudo bem? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: uma das melhores formas de pagar a sua dívida é não pagando elas. E muitas pessoas, quando ouvem essa informação, acham que é para abandonar as dívidas. Isso fere alguns valores, os valores de honrar os seus compromissos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Antes desses valores de honrar os seus compromissos, que é um princípio bíblico, e muitas pessoas vêm ensinando os seus filhos, os seus netos, esses valores e princípios, e eu concordo plenamente. Antes de honrar o seu compromisso ser um princípio bíblico, existe um princípio antes desse, que é para não se comprometer financeiramente. Salomão, em Provérbios, ele fala justamente sobre isso. Não comprem nada com empréstimo, não pegue emprestado. Quem pega emprestado se torna escravo de quem empresta. Princípio bíblico é você emprestar e não pegar emprestado. Isso no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, com Jesus, ele dizia: quem pede emprestado não empreste, dê. E aí eu te pergunto, você está mais dando ou você está mais pegando emprestado? E pegar emprestado não é pegar emprestado do vizinho, do parente, não, é pegar emprestado do banco. O banco ele está emprestando dinheiro para você e você está se tornando escravo de quem empresta. Isso é um princípio bíblico. Se você seguir os princípios bíblicos desde a raiz, você não vai ter problema em honrar seu compromisso. Simples assim. Mas, Reinaldo, agora eu já estou todo endividado, eu preciso resolver os meus problemas. É isso que eu vou te ensinar aqui. Só que eu ensino você a sair das dívidas, só que eu estou te ensinando aqui a como sair das dívidas. Agora, para nunca mais ter esse problema, você precisa continuar me seguindo e estar no canal do Telegram, na lista de espera para participar da próxima mentoria. Porque o que eu estou falando é só para resolver a dor. Você vai sair da dor do problema, que é pagar as dívidas. Para você nunca mais ter problemas com dívidas, aí você vai precisar mudar a forma de pensar, e a minha mentoria ela foca na mudança de comportamento. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. A média de endividados, quer dizer, a média de dívidas dos brasileiros é de R$ 1.500. Como assim, Reinaldo? Se pegar todas as dívidas e dividir pelo número de pessoas, dá R$ 1.500 por pessoa. Reinaldo, minha dívida é maior, minha dívida é menor. Não tem problema, você filtra de acordo com a sua realidade. Algumas dívidas, elas podem não ser pagas. Você para de pagar, por isso que eu falo que a melhor forma é não pagando. Você para de pagar por um período, depois de 6 meses o banco vai te oferecer uma oportunidade de quitar à vista. E isso dá muito certo. Só que tem algumas regras para dar certo. Não é qualquer dívida que dá para fazer isso. Por exemplo, consignado, não dá para fazer isso. Financiamento da sua casa, não dá para fazer isso. Se você ficar 3 meses sem pagar a sua casa, você vai perceber que ela não é sua. Se você ficar 3 meses sem pagar o carro, você vai saber que o carro também não é seu. Essas dívidas não dá certo. Outra dívida que não dá certo, dívida que você colocou a sua casa como garantia, você colocou um bem como garantia, também não vai dar certo. Eles vão penhorar os seus bens. Dívida que você tem um fiador. Ah, eu precisei de um fiador ou um avalista. Também não dá certo. Porque justamente
o avalista ou o fiador, ele precisa ter um bem, né? E aí esse bem vai ser penhorado. Então, existem dívidas que não dá para fazer. Reinaldo, cartão de crédito dá para fazer? Sim, tudo depende. Tudo que eu falar aqui para você depende da situação. Tem 400 pessoas que vão ver esse vídeo aqui. São 400 dívidas diferentes. São 400 contratos diferentes. Você precisa saber se o contrato do seu cartão de crédito dá para fazer isso, porque existem alguns contratos que não dá. Ah, Reinaldo, então não é para todo mundo? Não é para todo mundo, só que dá certo, dá muito certo para algumas pessoas. Aí você vai ter que identificar se vai dar certo para você. Tomem bastante cuidado. Tem pessoas que veem um vídeo meu de 30 segundos e resolvem fazer do jeito que ele achou, do jeito que ele entendeu. E aí a pessoa se lasca. A minha preocupação é essa. Eu me preocupo muito com vocês, porque não dá certo com todas as dívidas. Dívida, por exemplo, de condomínio, você perde a sua casa. Dívida de IPTU, você perde a sua casa. Não pode. É mais para cartão de crédito, para empréstimo pessoal, cheque especial, desde que não sejam vinculados com as contas. Cheque especial dá certo? Dá super certo. Só que você não pode estar mais movimentando aquela conta. Ah, mas eu estou movimentando. Então você pega empréstimo de uma outra financiadora que não seja vinculado ao seu banco, liquida o cheque especial, depois você vê para pagar o empréstimo. Aí a gente dá um jeito. Pessoal, nunca tenham cartão de crédito nem empréstimos vinculados às contas que vocês movimentam o dinheiro, porque nós passamos no Brasil a cada 11 anos 2 crises financeiras. E você principalmente você que é empreendedor, você não pode comprometer a sua conta nesse sentido, porque vamos supor, numa precisão, você deixa de pagar. E aí você junta o dinheiro por fora e é isso que eu vou ensinar. Ó, vamos lá. A dívida é R$ 1.500. Cartão de crédito, essas dívidas que eu falei que dá para fazer. Você precisa parar de pagar. Se você pagar R$ 1 de negociação, o banco ele ganha mais prazos para te cobrar juros. O banco ele não pode te cobrar muitos juros, principalmente por longo prazo. Juros compostos não existe para cobrança de dívidas, tá? Só que se você der R$ 1 no meio do processo, eles têm mais 6 meses para contar essa contagem de juros um em cima do outro. E isso é uma grande preocupação. Quando você para de pagar, você tem que parar de pagar. Não pode dar R$ 1, não pode negociar, nem atenda aos telefonemas que eles vão te ligar. Outra coisa, se dependendo das ligações que eles fizerem, você pode até entrar com processo, porque o Código do Consumidor, artigo 71, explica exatamente o que pode e o que não pode fazer na hora de cobrança. O que você vai fazer? Você para de pagar lá o cartão de crédito, cheque especial, R$ 1.500. Aí vai virar uma bola de neve, né? Que vocês já conhecem, aqueles juros exacerbados, né? Aqueles juros exagerados. E aí a sua dívida vai aumentando e você vai olhando aquilo lá e você vai ficando desesperado. Meu Deus, como é que eu vou poder pagar? Como que eu vou poder pagar? Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Quanto que você pode pagar dessa dívida? Eu estava pagando, sei lá, R$ 300 por mês. Eu posso pagar 150. Então você vai pegar R$ 150 todos os meses e vai colocar em 3 tipos de investimentos diferentes. Um pode ser a poupança, apesar de que ela rende menos. Outro pode ser um CDB. E por que a poupança e o CDB? Porque eles têm liquidez diária. O que é liquidez diária? Você pode resgatar a qualquer momento esse investimento. E ele não tem oscilação de mercado. Então, para esse negócio aqui, para essa forma de pagar, esses 2 investimentos são melhores. Se talvez, dependendo do valor, se for mais de longo prazo, o Tesouro Selic também funciona. E o Tesouro Selic rende mais que esses 2 outros que eu falei. Só que o Tesouro Selic ele tem um pouquinho de oscilação de mercado. Então se você colocar lá R$ 150, pode ser que no mês seguinte esteja menor o valor. E se a empresa que você deve te propor alguma coisa, você precisar tirar o dinheiro do Tesouro Selic, pode ser que o dinheiro esteja menor do que você investiu. Por isso que o Tesouro Selic não é tão bom, mas também se for dependendo do valor, tudo depende. Em 10 meses você já vai ter o valor. Ah, Reinaldo, mas o meu nome vai sujo no Serasa. Sim, seu nome vai sujo e para algumas pessoas isso é importante. Algumas pessoas precisam estar com o nome restrito. Algumas pessoas têm que estar com o nome sujo. Por quê? Porque 42% dos endividados no Brasil, eles estão endividados porque eles fazem uma merda financeira, aí eles pegam um empréstimo para liquidar aquela merda que ele já fez. Esse empréstimo não dá certo, ele tem que pegar o segundo empréstimo, depois o terceiro empréstimo e vai virando uma bola de neve.
42% dos endividados estão endividados por conta disso. Agora, se o seu nome estiver restrito, você não consegue fazer um empréstimo para liquidar a primeira merda que você fez. Por isso que muitas pessoas o nome tem que estar restrito. Porque o nome restrito é uma proteção sua. É o seu aliado na sua recuperação financeira. Hoje em dia, os bancos, em 6 meses, eles estão oferecendo uma oportunidade de liquidar a dívida à vista. Em 6 meses. Aí você liquida essa dívida à vista. Tá, Reinaldo, minha dívida é maior, 9 mil reais. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Você vai separar 900 reais por mês. Se sua dívida é maior, beleza? Você vai ter, Reinaldo, eu não tenho, aconteceu uns problemas aí. Dá pra fazer? Dá, só que você vai levar mais tempo. Você concorda que você vai levar talvez 2 anos pra juntar esse dinheiro? Mas dá pra fazer. Reinaldo, minha dívida é de 50 mil, é de 100 mil, é de 200 mil, 300 mil. Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer. Só que tem um problema. Você concorda que quanto mais tempo você fica nesse processo aqui de não pagar, mais chance você tem de a sua dívida ir para o judiciário. E quando ela vai para o judiciário, você pode ter seus bens penhorados. Tá, Reinaldo, mas aqui em 10 meses não pode ser penhorado? Muito difícil. Primeiro que cartão de crédito é muito difícil ir para o judiciário. Segundo, 10 meses, o processo do judiciário leva em média 6 anos. 6 anos. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouco mais, pode ser 3 anos, pode ser 9 anos. Em média, 6 anos o processo judiciário. Em média. Então, você concorda que em 10 meses ou 2 anos, dá para você fazer esse método sem sofrer com penhoras de bens. Outra coisa, o banco ele só vai entrar no judiciário já sabendo que vai ganhar. O banco nunca vai para o judiciário sabendo que vai perder. Se eu não tenho nenhum bem, Reinaldo, o banco não vai entrar no judiciário com você, porque você não tem nenhum bem, ele não tem garantia nenhuma. Se você chegar lá para o juiz e não tem condição de pagar, vai fazer o quê? Te prender? Ninguém é preso no Brasil porque deve. E se você não tem bem, não tem como penhorar. O banco só entra para ganhar. Se você está devendo, o banco já sabe que você tem. Se você tem poupança, se você tem isso. Poupança, muito importante. Se você tem 40 salários mínimos na poupança, eles penhoram e muito rápido. Esse processo vai levar até menos tempo, menos de 3 anos. Então, com esse formato aqui, se você tiver 40 salários mínimos na poupança, pode ser penhorado. Outros tipos de investimentos também podem ser penhorados, CDB, essas coisas. Reinaldo, mas você falou para colocar no CDB. Eles não podem penhorar? Podem, mas a questão é o tempo. Leva tempo para ir para o judiciário. Muitas pessoas recebem carta extrajudicial. E o que é carta extrajudicial? Extrajudicial é uma negociação entre você e a empresa que você deve. Não tem a ver com o juiz por enquanto. Ainda não tem. Então eles mandam essa carta para te intimidar, para que você pense que, nossa, vai se penhorar os meus bens. Só que extrajudicial você não é obrigado a pagar. Você só é obrigado a pagar quando vai para o judiciário. Aí não é extrajudicial. Porém, o processo de extrajudicial é o caminho para ir para o judiciário. Então você tem que entender direitinho as características das suas dívidas, entender se você tem bens que possam ser penhoradas, por exemplo, uma casa própria, a casa onde você mora, se você só tem uma casa, ela é impenhorável. Ninguém pode penhorar a sua casa, a não ser que você coloque ela como garantia, a não ser que ela seja financiamento. Eu falei no começo. Tá certo? Agora, o seu carro, outros bens, podem sim ser penhorados. Reinaldo, eu tenho 2 casas próprias. Você tem que colocar uma delas, você tem que ir no cartório e colocar uma delas como bem familiar. É lógico que você vai colocar a mais cara. Então você vai lá, pega a mais cara, coloca lá como bem familiar. Aquela não pode ser penhorada, mas a outra pode. Tá, Reinaldo, e se for penhorado, o que eu faço? Aí você tem que acionar um advogado. Eu não sou advogado. Vocês já sabem, quem está me seguindo sabe que eu não sou advogado. É super simples o método. Você tem que filtrar de acordo com a sua realidade, se a dívida é maior, se a dívida é menor. Você tem que filtrar. Você tem que filtrar se você tem bens, se você não tem bens. Muito importante, eu vou repetir aqui. Se a sua dívida é muito grande, tipo 300 mil reais, já vieram pessoas com 1 milhão de reais. Eu já falo pra pessoa, não vou te atender. Sabe por que eu não vou te atender? Porque você, para juntar 1 milhão de reais, você vai juntar um dinheiro muito grande por fora.
E se você não tem esse dinheiro, você vai levar muito tempo para juntar esse dinheiro por fora. Você vai levar muito tempo. E se você deve R$1 milhão, com certeza você tem vários bens. Então o que acontece? Quanto mais tempo você fica devendo lá desse formato, mais chance de ir para o judiciário você tem. Tudo bem? Agora, para quem é mais rápido, dá para fazer muito fácil, muito simples, desde que respeitem todas as regrinhas que eu falei aqui. Por isso que às vezes a melhor forma de pagar é não pagar, porque você paga sem juros, você não sofre com juros abusivos. Tá bom, Reinaldo, agora eu vou fazer isso com todas as suas dívidas, com todas as minhas dívidas. Posso fazer isso com todas as dívidas? Não pode. Por que que não pode? Porque se descobrirem que você está fazendo de propósito, você pode entrar no artigo 171, que é o artigo de golpe, lá você pode ser preso, se você estiver fazendo isso de má fé. Tudo bem? E se descobrirem isso. Então, por isso que eu falo pra vocês, use esse método, beleza, mas mude a forma de pensar, porque se você não mudar a forma de pensar, daqui 5 anos você vai estar endividado de novo. Por quê? Isso é bíblico. A inflação, ela engole o seu salário, está escrito na Bíblia, na parábola dos talentos. A inflação, ela sempre vai engolir o seu salário. Se você não fizer nada para mudar a forma de pensar, você vai estar sempre endividado. Daqui 5 anos está endividado de novo, daqui 10 anos está endividado de novo, e assim sucessivamente. O que eu quero de vocês é que hoje a gente resolva a dor do problema, mas que lá na frente a gente resolva a raiz do problema. E nunca mais vocês precisem de empréstimo, de ficar endividado, de sofrer com as dívidas, nada disso. Valeu!